Doutor, é muito bonito, é muito importante. Eu acho que massageia até o nosso ego quando a gente vê as pessoas alegres, as pessoas satisfeitas, né? Principalmente aqueles casais acima, digamos, de 70 anos, 75, 80, deixando transparecer aquela coisa que você percebe que há uma reciprocidade de ação entre ele e ela. Isso aí é um dos fatores que propicia também uma boa saúde, né? O bem-estar, não é verdade? É verdade. A questão do humor você colocou muito bem. Você está de parabéns e favorece muito a gente traga informações úteis ao telespectador, Luiz. A questão do humor e longevidade tem uma relação muito grande. Por exemplo, a questão do medo do Alzheimer, né? Nós não falamos no programa anterior, é importante passar nesse. E aí nós vamos falar sobre longevidade também. Hoje está se estudando a cada dia a crescente relação de sintomas depressivos e o surgimento de Alzheimer. Então a questão do humor ela pode favorecer o surgimento de várias doenças. Hoje a cardiologia já estuda e mostra que a pessoa depressiva tem maior risco de infarto. Então você passa a ter a depressão como uma doença, uma situação clínica, ou até mesmo as leves alterações de humor que podem precipitar vários processos crônicos, doenças, como nós falamos anteriormente no bloco anterior, que pode favorecer o surgimento ou agravamento de situações crônicas que vão comprometer a longevidade. Então é importante que a gente não pode separar a existência de doenças crônicas e o processo de longevidade. E aí a questão do humor, a gente tem que alertar. Você falou antes no bloco anterior sobre a questão dos medicamentos. Esses medicamentos sedativos podem precipitar a depressão. E a depressão, muitas vezes, ela existe e não é bem diagnosticada. Porque não existe exame. A pessoa não consegue chegar ali, fazer um exame na clínica, no laboratório e dizer, estou deprimido. Não. Então isso depende muito da perceptividade do profissional de saúde que vai abordar o paciente. E muitas vezes você pega o paciente, às vezes ele vai acompanhado de um familiar e não quer dizer que está desanimado, que está deprimido, para não trazer preocupação ao familiar. Às vezes a gente só consegue colher essa informação quando o paciente está só. E isso é algo que às vezes não acontece costumeiramente. Então nós temos que às vezes provocar, o profissional deve provocar e buscar. O diagnóstico da alteração de humor é clínico, depende da sensibilidade do profissional. E esse processo ele pode acontecer por várias causas. Ele pode acontecer por uma questão de uma precipitação de um estresse, uma preocupação. O estresse favorece, a pessoa tem uma predisposição genética, de repente acontece um processo estressante em que há uma alteração dos mediadores químicos, há um aumento do nível de cortisol, mexe com a GABA, mexe com tudo e a serotonina pode cair. Essa serotonina ficando mais baixa, você que é o mediador químico da felicidade, a pessoa pode ter então uma alteração de humor. E isso pode precipitar várias doenças, inclusive porque vai afetar o sistema imunológico. Né? As pessoas começam a ter uma queda compromete o sistema imunológico, a qualidade de sono, a disposição para a atividade física, tudo. A alteração de humor vai comprometer todos aqueles fatores que são fontes e compõem o conjunto que é importante para o que a gente está falando do segredo de uma boa longevidade. Então a manutenção de um bom humor é importantíssima. E aí nós temos que lembrar outra coisa, que pode precipitar. À medida que a gente envelhece, a questão dos alimentos industrializados, a falta de uma boa alimentação que a gente falou também, e hoje já tem estudos da psiquiatria, até de consenso mundial, de que a boa alimentação ela favorece ao tratamento de processo depressivo. Se uma boa alimentação favorece ao tratamento, uma boa alimentação certamente, não tenha dúvida, também pode favorecer a prevenção. Então nós temos o cérebro, essa árvore neural, cheio de neurônios, de galhos, de troncos nervosos, que precisa ser bem nutrida. Então nós temos que estar atento a isso e ter uma alimentação também importante para a conservação de um bom humor. Isso está cada dia provado, que a alimentação favorece. E hoje nós já temos até suplementos, Às vezes as pessoas têm uma deficiência... Suplementos alimentares? Suplementos, a gente tem alimentares ou suplementos como em forma de compostos, de suplemento de vitaminas. Por exemplo, a pessoa não consegue ter uma alimentação rica em triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina. Você pode fazer uma conjunção, uma suplementação. De forma dosada também. De forma dosada para cada caso, cada idade. A falta de vitamina B6 pode favorecer a precipitação de alteração de humor. Hoje já tem estudo da famosa vitamina D, que também já está relacionada à memória e ao humor. A questão da vitamina D hoje tanto se estuda, a relação da vitamina D. Então hoje já se tem um conjunto de fatores que favorece realmente uma boa saúde mental. A questão do ácido fólico, tem estudos que já não são novos em relação não somente ao humor, como também à memória, a vitamina B9, que é o ácido fólico. É interessante colocar que tem uns estudos holandeses que já tem algum tempo, e as pessoas não sabem, é um medicamento, um suplemento barato, que é o ácido fólico, muito utilizado para prevenir alteração na gravidez, alterações de nascimento, malformações fetais, já muito conhecido, e as pessoas não sabem que o ácido fólico pode prevenir a precipitação de falha de memória. Tem estudos holandeses que mostram que... Mas é preciso que haja também uma conscientização, é preciso que mostre, que prove
que haja uma campanha, né? Pronto, mas a gente aproveita para esclarecer. Eu não tinha conhecimento. Então, e é bom aqui, é uma oportunidade muito então, grande. Então, o que acontece? O ácido fólico é importante. Tem estudos mostrando que a carência de ácido fólico pode precipitar sintomas e até de falha de memória em até 5 anos nas pessoas. E isso pode favorecer o Alzheimer e outros processos demenciais. Então, é importante ter um equilíbrio, a manutenção disso, como também algumas situações tóxicas, como a questão do alumínio. A gente tem notado no consultório um crescente número de pessoas com alumínio elevado, pode também desenvolver precipitação de falha de memória, disposição física, astenia, fraqueza. O alumínio é tóxico, é um metal que não serve para nada no ser humano, e nós temos constatado uma crescente quantidade de pacientes com um elevado nível de alumínio na corrente sanguínea. Então a gente tem que esclarecer essa população, alguns desodorantes têm muito alumínio. Mas como é que esse alumínio entra no organismo, na corrente sanguínea das pessoas, através de uma, digamos, uma panela que você faz o cozimento ali, raspa? Então, são vários fatores. Hoje, um dos fatores. Agora, recente, na USP, salvo engano, o Serviço de Nutrição fez uma pesquisa e demonstrou que o alimento que mais favorece a liberação de alumínio da panela de alumínio são os alimentos quando realizados com tomate, porque a acidez do tomate favorece a liberação de alumínio da panela. Da própria panela. Estudo do Serviço de Nutrição da USP. Tá vendo aí? Então, a gente tem que ter cuidado realmente com as panelas de alumínio. A nossa água potável da rede pública no país inteiro, já tem vários estados com essa situação, em que as pessoas usam, o sistema público usa o alumínio para decantar a sujeira da água, clarear a água. O clareamento da água é feito com alumínio. Então, muitas vezes, há um excesso de alumínio. Foi feito em nossa capital alguns estudos por alguns pacientes, e todos os pacientes que tinham alumínio alto, que fizeram a amostra das águas, mostrou elevação do nível de alumínio na água potável. Então a gente tem aconselhado o uso do filtro, o filtro antigo, o filtro brasileiro de barro, que foi considerado na Europa o melhor filtro do mundo, é o nosso filtro. É o nosso filtro, as pessoas usam filtros muito, vamos dizer assim, avançados tecnologicamente, mas na realidade nosso filtro de barro ainda é considerado um dos melhores filtros do mundo. E realmente as pessoas que passaram a usar esse tipo de filtro baixaram o nível de alumínio, esclarecendo a população. Essa questão do alumínio aí, eu tenho conhecimento que ele é muito utilizado no tratamento de água com cloro nas piscinas, né? Que eles colocam para decantar, para limpar, deixar a água clarinha. Agora, eu não sabia que as empresas de água, elas utilizavam. Mas o alumínio é pior até que o mercúrio. Repare só, as capitais estão crescendo, o processo de urbanização no país é crescente, é grande e rápido. E muitas vezes não há um planejamento. Qual a forma que os governantes têm, os técnicos até, às vezes até as autoridades maiores não sabem, para clarear a água e evitar aquela queixa? A água está escura, está turva e reclamado do poder público. Isso em todas as capitais do país. Na estação de tratamento, você aumentar a estação de tratamento, aumentar os tanques de decantação, isso custa caro, tempo, planejamento, projetos de obra. Então, a velocidade maior é aumentar o decantador, é aumentar a quantidade de alumínio. Vai decantar mais rápido. Eles recorrem a esse artifício, quer dizer, prejudica. Cadê a Anvisa? Cadê aí a questão estadual. O órgão regulador. Não, quem fiscaliza é o próprio Estado, a ação estatal, porque as empresas de abastecimento são estatais. Então você acaba tendo o Estado fiscalizando o Estado e acaba não tendo eficácia nisso. Aí o Ministério Público, acho que já passou até, não tenho certeza, a fiscalizar, mas a gente não observei ainda em questão de publicidade, em jornalismo, matéria, resultados sobre isso. Mas a gente tem essa preocupação que acontece em todo o país. E a gente tem um número crescente de pessoas com o nível de alumínio crescendo. Os desodorantes têm alumínios, alguns, porque é para fixar, né? O alumínio é usado como fixador, isso também favorece. Porque é utilizado em tratamento dentário, né? Também. Isso também. E alguns queijos, detalhe, queijos que são feitos em forma de alumínios. Então o pessoal, alguns queijos têm excesso de alumínio, tem que ter cuidado. O importante é a pessoa, quando for seu médico, pedir a dosagem do alumínio, né? É importante estar acompanhando. Agora, mudando de um polo a outro, uma pergunta que eu estava muito curioso e tenho absoluta certeza que os nossos telespectadores também. A questão do mal de Parkinson geralmente acomete pessoas já com a idade um pouco avançada. A que se atribui, doutor? É uma doença crônica, degenerativa, progressiva, né? Não tem realmente... Típica de pessoas, ou pode acometer pessoas... Ela é mais comum realmente nas pessoas com a idade mais avançada e, infelizmente, não tem cura e um tratamento que dê uma resolutividade. A preocupação maior nessas pessoas é a manutenção da qualidade de vida. O profissional médico que acompanha, a família e o próprio paciente tem que buscar muito fazer atividade física, alongamento,
medicar de forma adequada, ajustar hoje surge a cada dia medicamentos mais modernos e não esquecer de tratar um assunto que a gente falou nesse instante que acompanha com muita frequência a pessoa com Parkinson, que é a depressão. A pessoa passa às vezes não conseguir mais dirigir, isso compromete o humor, então tem que tratar esse processo depressivo. Realmente é uma situação, é uma doença crônica que traz realmente prejuízo para a qualidade de vida da pessoa e geralmente da família de forma associada. É realmente um ponto que preocupa muito, não só a doença de Parkinson, como as outras doenças que a gente já falou, Alzheimer e outras situações clínicas. Como diria o poeta Vinícius de Moraes, a gente mal nasce, a gente já começa a morrer. Dr. Cláudio, mais uma vez agradeço por sua atenção aqui no nosso programa, e na próxima semana cá estaremos, na apresentação de mais um programa Entre Amigos. Um abraço e até lá.